O livro Céu e Inferno. Eu sempre dobro a beira do livro para saber onde parou. Achei aqui, eu acho. Achei, sim. Nós estamos... Item 10. Qual é o capítulo? Capítulo 10. Item 10. Estamos ali naquela parte. Os espíritos não podem guiar os homens nas descobertas, nem nas pesquisas científicas. É na 134, no meio aí da página. Quase que no final. 2 parágrafos. Acharam aí, gente? Paula, Rô? Achamos. Eu achei. Ale. Obrigada, João. Todos acharam? Sim. Todas? Sim, achei. Não, estou atrapalhada. Você está procurando no livro, Ale? Eu estou nesse, ó. Ah, tá. Capítulo 10, você foi? Capítulo 10 da primeira parte. Capítulo... Aqui no meu está em romano, é o xizinho. Capítulo 10. Capítulo 10 da primeira parte. Item 10. Achou aí o capítulo 10? Achei. Item 10 é não há nenhum meio de obrigar? Mas só que não é esse parágrafo. Desse parágrafo aí, você contando com ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9º parágrafo. Os espíritos não podem guiar os homens. Obrigada, valeu. Achou? Beleza, então vamos lá. Bom, esse capítulo é intervenção dos demônios nas modernas manifestações. A igreja crê. O que a gente estudou até agora? A igreja crê que essas manifestações são intervenções exclusivas dos demônios e Deus ficou, então, completamente esquecido. É que a igreja, um tanto ultrapassada, tanto nas ideias científicas quanto espirituais, crer que as criações são distintas, mas, à luz da razão e da ciência atuais, se verifica que são inteligências ocultas que se manifestam? Sim, mas elas todas estão numa mesma linha de progresso, né? E Deus não iria permitir que os anjos da guarda não trabalhassem para contrabalançar a influência negativa que também existe, né? Seria um abuso da confiança dos homens que depositam fé em Deus acreditar que somente os inferiores se manifestam. E se somente os inferiores se manifestam, como cria a igreja, eles iriam buscar influenciar os homens que estão no bom caminho para errarem. Mas o que se vê ao contrário nessa manifestação é que, muito frequentemente, as manifestações são aos que estão perdidos, que estão viciados. E se vê que essas comunicações têm dado resultado, quer dizer, têm trazido para o bom caminho aqueles que estão perdidos. E com relação a esses novos oráculos, as formas de manifestações mediúnicas, a base para que elas sejam como são, é o que disse Jesus, que ia derramar o seu iria derramar o seu espírito por toda a carne, né? E os próprios apóstolos fizeram uso da mediunidade. E também, ao contrário do que diz a igreja, o espiritismo não tem nada a ver com a magia. Se a magia no passado buscava a sorte, a fortuna, despertar o amor, submeter espíritos sobre a ordem dos homens, não. O espiritismo, ele visa meramente a manutenção das relações familiares e de amizade, e ainda, principalmente, a moralização nossa, dos homens, né? E traz alguns conhecimentos ao contrário do que se cria ou do que expressava a magia, que é impossível obrigar os espíritos a nos atender, né?
principalmente se eles são superiores. Os inferiores só vêm nas evocações se da evocação vai redundar em benefício para eles, porque aí os superiores o trazem, né? E quero chamar um espírito sério. O que eu devo ter? Um talismã? Uma fórmula? Não, isso não vale nada. Para você chamar um espírito sério, você tem que ter um recolhimento. E para você interno, e para você atrair a atenção de espíritos superiores, não somente sérios, mas superiores, tem que ter fé e desejo do bem, né? A ideia de que os espíritos, alguns espíritos trazem, de que nessas evocações deve ter feita num lugar fúnebre, e à meia-noite, algumas horas impróprias, eles estão se divertindo. Isso pode ser perigoso fisicamente, pela influência que eles podem ter de encarnados, né, criminosos que estejam pela rua, ou também vai, digamos assim, um cérebro fraco se impressionar muito com aquilo, né? Então, na evocação não tem nada de hora, não tem nada de lugar. O que vale é a calma do evocador. O que vale é que ele se afaste das preocupações comuns, da preocupação do cotidiano. E a mediunidade é algo normal, não precisa a pessoa estar no estado anormal, no estado de sonambulismo, para que ocorra um fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é o comum da vida, basta pensar, você está numa sintonia mediúnica, né? E é o que a gente vai estudar agora a respeito aí. Ainda é mais para frente, né? E o futuro? É o que eu estou querendo descobrir o futuro. O futuro é oculto. O futuro é oculto, porque senão a gente negligenciaria do presente. Excepcionalmente, o futuro é revelado para facilitar o cumprimento do que deve ser cumprido. Beleza? Então, foi um resumo daquilo que nós estudamos. Agora, vamos aí voltar ao livro. Os espíritos não podem guiar os homens nas descobertas, nem nas pesquisas científicas. A ciência é obra do gênio. A ciência é obra do gênio. A ciência e as descobertas, né, devem ser adquiridas pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Então, não vai ter folga, né? Primeira coisa, não vai ter folga. Os espíritos não vão, olha, eu vou levar você a descobrir, né, algumas invenções, ou descobrir algum tesouro, ou fazer uma pesquisa científica de valor. Não, primeiro tem que trabalhar. Que mérito teria ele se não lhe bastasse senão interrogar espíritos para tudo saber? Não teria mérito nenhum. A esse preço, quer dizer, nenhum, bastando interrogar, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio, né? É exatamente o que está escrito aí. O mesmo se dá com as invenções e as descobertas industriais. Então, o homem vai ter que trabalhar para chegar a essas invenções, a essas descobertas, ao desenvolvimento de pesquisas científicas. Não vai ser bastando perguntar para ter resposta. Quando chega o tempo de uma descoberta, então a gente vê que eles não nos guiam a ponto de nos tirar o trabalho, a ponto de nos tirar o suor, mas eles nos dirigem. Porque quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo, a um bom fim, a uma boa finalidade, a um bom resultado, naturalmente, para a humanidade inteira. E lhe inspiram as ideias necessárias. Inspiração. Mas, de maneira, essa inspiração tão sutil a ponto de lhe deixarem todo o mérito, para lhe deixarem todo o mérito.
pois é preciso que ele elabore essas ideias. Ele não vai descobrir rapidinho, vai levar uma vida nisso. Elabore essas ideias e as ponha em execução, e tem que fazer os testes, né? O mesmo se dá, sim. Então, aqui ele está dizendo que na hora de descobrir as coisas, é a necessidade aí do estudo, da perseverança do encarnado. Do encarnado. Então, assim, é igual aquela história que no livro da Ivone, que, por exemplo, o músico queria se manifestar, mas ela não tinha o estudo da música, é mais ou menos esse sentido? Não, aqui, é até o contrário. Eles procuram um homem capaz de levar a bom termo, não é isso? Então, tipo assim, tem que ter aquele assunto na mente do encarnado. Ele tem que estar naquele desejo, naquela busca, né? De tentar trazer uma invenção, uma descoberta industrial, realizar alguma pesquisa. Aí os espíritos, chegou o tempo da descoberta, ele vai influenciar aquele que pode levar a um bom fim. Quer dizer, tem até alguns outros cientistas, ou tem alguns outros inventores, ou alguém que quer fazer alguma descoberta industrial. Mas o desejo dele não vai levar ao bom termo, ele está um tanto egoísta, um pouco orgulhoso demais, ele vai ficar de fora. Certo. Tem que levar a um bom fim. Né? Não dá para associar, então, por exemplo, o espírito queria se manifestar pela Ivone, mas ele falava assim. Aí é outra a Ivone coisa, não né? traz. Ela fala, a Ivone não traz, né, nenhuma base de estudo de música para eu poder falar. Não, aí não isso tem aqui, nada a ver, porque né? os espíritos vêm aqui dirigir um homem que está procurando, mas ele tem que ter estudo naquele assunto, não é isso? Sim. Aqui esse caso da Ivone aí é um caso particular, né? Aqui é invenções, descobertas, pesquisas científicas para gerar benefícios para toda a humanidade. Aí era um médico, um médium, um espírito músico querendo continuar as suas músicas, não ia redundar em, né, um grande benefício para todos. Aqui é mesmo um cientista, mas o cientista tem que ter um bom coração. Então, o inventor tem que ter um bom coração, né? Porque tem que levar um bom termo, mesmo que ele ganhe algum dinheiro, mas não deve ser essa a finalidade, né? Estou querendo ficar rico com essa invenção. Vai ficar rico, mas você tem que ser útil à humanidade, senão não vai ter auxílio dos espíritos que, né, estão a dirigir a marcha da coisa. Tá. Então, vamos lá. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Tá vendo? Então, são pessoas que têm aí que contribuir com a humanidade inteira. Então, é Thomas Edison inventando a lâmpada. Muito suor, errou lá 400 vezes, mas ele não está querendo enriquecer, ele tem intenção de inventar para servir. A espiritualidade superior vai auxiliá-lo, mas são inspirações suaves. Ele tem que ficar com mérito e tem que ter o desejo de auxiliar. Os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera. Quer dizer, vamos botar numa linguagem mais como que fala? Um tanto mais bruta para ficar inteligível. Eu não vou auxiliar alguém muito primitivo na descoberta do carro. Não dá. Cada um fica na sua própria esfera. Quer dizer, então tem que pegar Henry Ford com a intenção de inventar o carro. Vamos auxiliá-lo. Vai haver progresso, os homens se comunicarão com mais rapidez, né? Estarão aqui e ali, o mundo vai girar mais rápido. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus. Né? E ela entende disso, né? Está sendo egoísta? Então, não vai dar. Mas eu sou muito sábio, mas está com egoísmo, está fora. Não será depositário. Além disso, tem isso.
mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios, né? Sejam capazes de secundar, de auxiliar o que Deus deseja para nós de destino, né? De finalidade. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade. Ah, por que você está fazendo isso? Querendo... Não, só curiosidade. Ou pela ambição. Quer dizer, eu estou querendo inventar isso, essas descobertas industriais, pesquisa científica, por ambição. Não vai conseguir, não. Por um caminho que não corresponda aos fins do espiritismo e que vos conduziria a mais ridículas mistificações. Quer dizer, além de tudo, de você não estar com o apoio dos espíritos que são superiores ao ponto de trazer aquelas descobertas para ser útil à humanidade, você ainda está correndo o risco de ser enganado pelos inferiores. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 26, item 294, perguntas 28 e 29. Próximo item. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Mas até hoje tem muita gente na procura disso aí, né? Então, olha, não adianta você ficar pedindo para os espíritos descobrirem, te dizerem onde está tesouro. Não está perdendo tempo. Os superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos zombeteiros muitas vezes indicam tesouros que não existem ou se comprazem apontados no lugar quando se acham em lugar oposto. Aí vai no estudo da história ou algum registro histórico de uma suposição feita para enganar. Não, aí veio os zombeteiros e diz, vai te influenciar num tesouro que não existe. Não, esse tesouro aí nunca existiu. Foi só para enganar os outros que teve esse registro histórico à época. Ou vai apontar o lugar errado. E os superiores nem vão se aproximar. Isto tem a sua utilidade. Qual? Mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. E aí, às vezes, a providência, né, destina os tesouros. Mas é alguém que vai levar para um museu, né, que vai ser útil às pesquisas históricas, né? Isso está onde? Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 26, item 295, pergunta 30. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível, e que constituem esses fluidos, né? E que são agentes e meio de ação, constitui uma das forças e uma das potências da natureza. O Espiritismo, esclarecendo isso, né, nos dá a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas que já aconteceram e não teve explicação, e coisas que estão ocorrendo que são inexplicáveis. Por qualquer outro meio que a falta de explicação passaram por prodígios nos tempos antigos, certo? Beleza? Então, o Espiritismo, falando sobre as propriedades de fluidos, vai explicar o que antes era considerado um prodígio. Do mesmo modo que o magnetismo, o Espiritismo, nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Né? Pelo menos mal compreendida. Quer dizer, está todo mundo acreditando que existe espírito? Tá. Mas não é uma compreensão muito clara, porque ninguém falou em fluido. Então, foi mal compreendido. Mas o Espiritismo traz uma compreensão mais profunda, a ponto de não ter mais prodígio. É explicado por propriedades de fluidos. Ou melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, a dos fluidos, embora se conhecessem os seus efeitos, observassem as ações dos espíritos, visto que esses sempre se produziram, os fenômenos dos espíritos, né, em todos os tempos,
tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, não opera maior milagre do que opera o médico que restitui a vida ao moribundo ou o físico que faz cair o raio. Então, é ainda a lei de fluidos, né? Todo mundo sabe como uma mesa se move, é uma necessidade de doação de fluidos ectoplásmicos dos médiuns presentes, não é isso? É. E, misturado com os fluidos dos espíritos, e às vezes fluidos da natureza, envolve a mesa. Estando a mesa envolta naqueles fluidos, e sendo o fluido muito sensível ao pensamento, o espírito desejando que a mesa se move pelo pensamento, o fluido sensível ao pensamento move a mesa. Está no livro dos médicos, né? Questão de fluidos. Eis porque os espíritas... não, já lemos isso, né? Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou seria trapaceiro. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2, item 15, parágrafo final. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas pessoas creem que as evocações, consistem em fazer que os mortos saiam do túmulo com todo o seu aparato lúgubre. Sério que tem gente que pensa isso? Quer dizer, então é o próprio corpo físico que sai do túmulo. Tem gente que pensa nisso. É muito falsa essa ideia, né? Somente nos romances, somente nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro é que se veem os mortos aparecerem descarnados, mas ali, aquele corpo físico, ainda que sem carne, talvez só os ossos, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. Então é a caveira, né? O espiritismo, que nunca fez milagres, também não produz esse. Não vai tirar ninguém do caixão. Pois que jamais fez reviver o corpo morto. Quando o corpo baixa a sepultura, não sairá dela. Porém, o ser espiritual, o ser fluídico e inteligente, na sepultura não permanece com o seu envoltório grosseiro. Não fica com o corpo. Separa-se dele. Separa-se do corpo no momento da morte. Mas nada mais havendo de comum entre eles o espírito fluídico e o corpo morto. O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 48. Gente, quando der a hora aí, assim, 5 minutos antes, vocês avisem para a gente fazer a prece, beleza? Então, vamos lá. Item 11. Estendemos-nos um tanto sobre estas citações. Quer dizer, ele vem falando dessas citações a respeito desde aí do item 10, né? Desde o item 10. Estendemos-nos um tanto sobre essas citações, quer dizer, muitos parágrafos no item 10, na verdade. Né? Nós estamos no 11. Estendemos-nos um tanto sobre essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação nenhuma, com os da magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens. A magia acreditava nisso, né?
Vou colocar uns espíritos para ser meus escravos aqui, meus funcionários. E o espiritismo, ó, ninguém vai ficar sob sua ordem. Nada de meios para os constranger. Não tem como você constranger os espíritos. Nada de sinais, nada de fórmulas cabalísticas, isso não existe. Nada de descoberta de tesouro ou processo para enriquecimento. Nada de milagres, nada de prodígios, nada de adivinhações, nada de aparições fantásticas. Essas caveiras aí últimas. Nada, finalmente, que constitua o objetivo e os elementos essenciais da magia em resumo. Completamente diferente. O Espiritismo não só prova não só reprova tais coisas, não só diz que está errado você querer submeter os espíritos e não vai funcionar. Está errado você ficar com sinais e fórmulas cabalísticas. Estou reprovando isso. É um equívoco completo entrar em contato com os espíritos para saber onde tem tesouro, um meio de ficar enriquecido. É um equívoco pedir milagre, não tem milagre. Então, o Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia delas. Não há, pois, qualquer analogia entre os processos e fins, entre os meios e a finalidade da magia e os meios e a finalidade do espiritismo. Querer confundi-los, espiritismo e magia, só pode atestar ignorância, ou é ignorância sua, ou é má-fé. Você sabe que não é, que eles são distintos, mas você está com má-fé para desacreditar o espiritismo. Ou, se não é má-fé, você não está conhecendo o assunto. E como os princípios do espiritismo nada têm de secreto, nada tem de secreto no espiritismo, estando ele formulado em termos claros e sem equívoco, tal erro jamais poderia prevalecer. O erro de tentar encontrar alguma analogia entre a magia e o espiritismo, pois não há nenhuma, nem nos meios, nem na finalidade. Vamos lá. Quanto às curas, reconhecidas como tais pela pastoral precipitada, quer dizer, a própria igreja reconhece que existe cura. Então, ela foi um pouco precipitada em apontar a cura como um problema. O exemplo foi mal escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. O exemplo foi mal escolhido. Essas curas constituem outros tantos benefícios que tocam de perto as pessoas e que todas podem apreciar, né? Então, é um benefício, uma cura, né? E ainda toca profundamente a pessoa que foi curada e os seus familiares. E ainda todo mundo pode constatar que realmente a pessoa foi curada. Pouca gente... Imagina, a pessoa lá ficou 30 anos com uma dificuldade infinita, foi em vários médicos, aquilo era de um martírio grave, e aí ele foi curado numa reunião mediúnica. Pelo amor de Deus, você vai dizer que essa cura foi do demônio, que ele deve se afastar do espiritismo? Ele vai abandonar você, se você falar isso para ele, né? Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, as curas, né? Sobretudo depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo, entre aspas, né? Ao diabo. O diabo, diz a igreja. Ora, se o diabo cura, forçoso é confessar que pratica uma boa ação. Aí tem uma nota de rodapé 69. 69 de notas de rodapé, desde o começo do livro, hein? Nota de Allan Kardec, querendo convencer. Querendo convencer. Então, houve algum debate, uma fala de novo, fala de novo. Querendo convencer as pessoas curadas pelos espíritos de que o foram, na verdade, pelo diabo,
grande número delas se desligou radicalmente da igreja, sem que até então jamais pensassem em fazê-lo. Quer dizer, a pessoa foi curada, ela foi numa reunião mediúnica. Uma dificuldade grave há anos. Mas ela continuava vinculada à igreja. Foi com satisfação na igreja depois de estar curada. E houve uma fala de que foi curada pelo demônio, ela que não pensava em se afastar da igreja, agora não vou mais de jeito nenhum. Só vou lá no demônio. Item 12. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Júnior, Sim. eu lembrei da cura do cego de nascença, nesse contexto aqui, né? Por Jesus, né? Sim, e falaram assim, mas ele não é um profeta, ele não é nada, ele não vale nada, ele cura no sábado. E aí o cego de nascença disse assim, mas eu era cego, e agora eu vejo. E se vocês, que são os doutores da lei, não estão vendo isso, quem é que vai ver? Eu estou dizendo para vocês. Então, eu estou com a lógica de que ele é bom e não mal, como vocês estão falando. Porque eu agora enxergo. Vocês querem ser discípulos dele? Foi a lei, né? Foi a lei, né? Perguntou na chincha, né? Bom, melhor vocês seguirem ele, né? Acho que é bom. Não, porque... Foi corajoso agora, com essa fala, né? Não é, não. E olha só, agora, né, Júnior? Ele tá falando assim, mas então não é bom seguir vocês. Sim. Eu vou seguir a ele. Você vai ser banido daqui. Opa, legal. Eles nem chegaram a banir. Não chegou a banir, né? Não. Eles, por si mesmos, ficaram radicalmente contra a igreja, sendo que eles foram lá e nem pensavam em se afastar da igreja. Mas houve uma tentativa de convencê-los que a cura não foi por espíritos superiores, mas sim pelo demônio. Então, eles próprios diziam, nunca mais vão na igreja. Não foram banidos. Eu digo o cego foi banido, não foi? Sim, né? Então, e ele falou assim, que bom, né? Porque eu vou seguir o que é o bom. Esse cara me curou, ele é o bem. Vou atrás dele, né? Não é? Vou ouvi-lo. Exatamente. Então, vamos lá. Item 12. Quais são os agentes secretos desses fenômenos? Quais são os verdadeiros autores dessas cenas? Que não tem explicação. Tem sim, já falamos de fluidos. Tá entre aspas, quer dizer, é a igreja que está dizendo isso, né? A Malanca, primeiro, ele vai trazer aí no começo do item 12 o que a igreja disse. Então, a igreja está perguntando, quem são os agentes secretos desses fenômenos, dessas cenas, que não tem explicação? Uma mesa se movimentando, subindo ao teto. Os anjos não aceitariam desempenhar esses papéis indignos, nem se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. Fecha aspas. O autor desse texto aí da igreja quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais existem algumas manifestações físicas dos espíritos que são, sem dúvida nenhuma, são evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Quer dizer, está lá realizando aquelas reuniões mediúnicas, aí, de repente voa um lápis na sua cabeça. E para te machucar. Olha, realmente essa manifestação física de agressão, ou pegou o lápis, arranhou o papel, quebrou a ponta, como quem demonstrou raiva no movimento,
realmente algumas manifestações físicas, sem dúvida nenhuma, evidentemente não são dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pela expressão espíritos puros ou espíritos superiores, pois assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Então, vamos voltar e fazer o que o Kardec manda. Tira a palavra anjo e bota os espíritos superiores. Os espíritos superiores, os espíritos puros, não aceitariam desempenhar esses papéis indignos, nem se prestariam os espíritos puros ou superiores a todos os caprichos da curiosidade. Quer dizer, você está falando o que o Espiritismo falou. Nesse ponto, houve uma concórdia, porque o Espiritismo diz exatamente isso, que algumas manifestações físicas são evidentemente indignas dos superiores. Foi o inferior que se manifestou. Jogou o lápis na sua cabeça, fez a mesa se quebrar. Bateu a mesa com tanta força na parede que fez um buraco na parede, uma marca na parede, e a mesa quebrou. Riscou o papel com toda a força a ponto de rasgar e quebrar o lápis. Isso, com absoluta certeza, não foi o espírito superior que fez. Mas o Espiritismo disse isso também. Agora, mas não se poderia considerar indignas dos espíritos superiores uma infinidade. Então, não é nem só uma. É uma infinidade incalculável de comunicações dadas pela escrita. Aí, são milhares de comunicações escritas muito elevadas. Não foi mesa se batendo, não foi lápis voando para agredir alguém. Foram comunicações escritas, e ainda uma infinidade delas. Ou pela palavra. Quer dizer, ou através de um médium, ou um fenômeno de voz direta, ou pela audição. Eu estou ouvindo aqui uma coisa que me parece muito sábia que o Espírito está dizendo. Ela é até contrária agora, eu vejo o que eu penso. E eu vou falar para vocês o que ele está dizendo. Realmente, o que você está pronunciando aí, que você está ouvindo, é uma comunicação muito elevada. Ou por quaisquer outros meios, pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da Terra. Aí ocorre um fenômeno de transporte, e é trazido um outro meio. Vamos exemplificar outro meio. São trazidas flores numa sala fechada, né? São trazidas flores muito belas e entregues com todo carinho e cuidado para cada um dos presentes naquela reunião. Não foi um espírito inferior que fez isso. Pode ter sido uma sumidade, mas foi alguém com nobreza. Né? O mesmo se pode dizer quanto às curas, quanto às aparições. Aí aparece Emmanuel, né? Porque Emmanuel já apareceu, né? Uma aparição de um espírito luminoso, as curas, e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Então, agora, né, ele foi no que a própria igreja admitiu, que está escrito nos livros santos, e escrito com profusão, como obra dos anjos, dos espíritos superiores ou dos santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora, já que está registrado no livro, outrora, no passado, fenômenos semelhantes, por que não os produziram hoje? Parou o silêncio de Deus? Por que os mesmos fatos seriam hoje obra do demônio
na mão de certas pessoas, enquanto na mão de outros são reputados como santos e milagres. Sustentar semelhante tese é renunciar a toda lógica. O autor da Pastoral incorre em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto quanto não se consideram mais como maravilhosos ou sobrenaturais, não são mais. Porém, mesmo que não fossem explicá-los, atribuí-los hoje ao diabo seria tão ilógico quanto conferir a este, o diabo, em outros tempos, as honras de todos os fenômenos naturais cuja causa até então se desconhecia. Tudo que foi desconhecido foi obra do demônio. Então, né? Aí cita qualquer das manifestações mediúnicas no texto dele. Como Moisés fendeu a rocha, como, né, surgiu o maná do céu, como parou o sol. Por tais papéis indignos, devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar como indigna a obra salutar dos espíritos bons. Então, por papéis indignos, devemos entender os papéis que visam o mal e que visam o ridículo. Então, existem manifestações que visam o mal, que visam o ridículo, sim, né? Mas não vamos classificar como indignos a obra salutar dos espíritos bons que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se deduz dos seguintes preceitos, dos seguintes ensinos. Item 13. Reconhece-se a... Está quase no horário já, né? Está quase no horário? Então a gente fala aqui que o 13 é meio grande, né? Ainda bem que você falou aí, Rô. Então a gente para aí no 13, beleza, gente? Então vamos lá, né? Quem faz a oração para nós? Posso fazer, João? Legal, beleza. Mestre Jesus, agradecemos por mais esta tarde de estudos, agradecemos a caridade do João de nos explicar com tanta maestria estas lições que são importantes para a nossa evolução. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida e por todas as bênçãos reunidas. E pedimos que, se for da sua vontade, na próxima quarta, possamos todos estar reunidos para uma nova rodada de estudos. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Tchau, gente. Um grande abraço. Eu que agradeço a Obrigada. vocês aí. Obrigado aí pela paciência e pela ajuda. Valeu, gente. Tchau. Tchau.